Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura nesses tempos de primavera e poder contar com a sua companhia. Fique atento ao colorido da Estação das Flores, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Na edição desta semana, entre outras querências, vamos falar de entes que produzem as histórias que são contadas nas páginas dos livros, nossos ilustres escritores e escritoras. O escritor é essencial nesse universo da leitura, da literatura, da escrita, né? Porque não existe uma obra literária sem que haja a pessoa do escritor para a sua composição. Então não adianta nada ter o ilustrador, ter a gráfica, ter o corretor, se não tiver quem faz essa magia de transpor os sentimentos, o pensamento e as ideias em palavras. E essa pessoa é a figura do escritor. E ele tem também essa possibilidade de nos oportunizar a reflexão. O escritor ele consegue tirar o que tem dentro de si e as ideias que estão presentes no mundo, organizá-las em palavras, nas páginas dos livros, e fazer com que nós também reflitamos a partir do que ele escreveu sobre as nossas vivências, as nossas experiências, né? Ele é essencial, gente. Esta edição é uma homenagem àqueles e aquelas que se dedicam às palavras escritas, que nos aquecem nessa caminhada através das trilhas da literatura e do universo da leitura. O escritor literário é aquele que vai criar novas histórias, novos sonhos, vai gerar possibilidades de transformação social através da sua escrita. Ele tem um compromisso com a sociedade, mediante a uma expressão e uma criação, uma geração de novos modos de olhar para a vida. Então, quando o leitor entra em contato com a sua escrita, com a sua história, com a sua narrativa, seja qual for o gênero, tem ali um impacto grandioso. Porque nós não sabemos como que o leitor ele está acessando essa obra, qual é o estado psíquico, emocional que ele está naquele momento. Mas é fundamental entender que uma obra ela vai ter um papel e se tornar uma grande referência de levar, de promover a geração de novos sonhos. Fazer com que a pessoa imagine e vislumbre novas realidades para além daquela que ela está acostumada, seja a realidade física ou ideológica, né? Então, o escritor literário ele tem uma importância valiosíssima para a sociedade. E para colocar luzes nas trilhas dessa conversa, para a entrevista desta edição, nossa convidada é Norma Astreia. Norma tem uma admirável e respeitável trajetória de serviços muito bem prestados na área de educação e um traço muito bem delineado no ato de escrever. É uma honra poder contar com seu refinamento intelectual no nosso programa Sim para a Literatura. Aos adultos eu digo o seguinte: deem o exemplo, não cobrem dos seus filhos, dos seus netos, aquilo que você não é exemplo. Você precisa ser leitor, ele precisa ver você lendo para que ele considere que muito provavelmente aquilo é importante. Estou falando por mim, pessoal. O meu gosto pela leitura vem do meu pai, o Tenente Nilo, que foi militar aqui em Linhares, cuidou do serviço militar aqui. Uma pessoa que leu muito, muito. Então, o que eu deixo para vocês é essa mensagem. Não espere que isso seja despertado sozinho, isso é despertado pelo exemplo. É seguindo juntos e compartilhando o refinamento intelectual de Norma Astreia que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Para mim, ser escritor é como ser mágico. A cada parágrafo, a cada linha, a cada página, há magia.
Escritores não são apenas escritores. Eles abrem portas para um novo mundo, um mundo de fantasia, um mundo de ficção. Outrora, abre portas para o conhecimento também. Quando nós pegamos um livro de autoajuda, de motivação para ler, aprendemos novas palavras, novas ideias, e livros sobre dramas, sobre humor, retrata muito sobre o cotidiano. Então, se deixe mergulhar nesse mundo da literatura. Leia mais, busque mais. Ser escritor é abrir porta para o novo mundo. É como se você estivesse abrindo um portal. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, nessa edição tão especial, em homenagem aos nossos parceiros escritores e escritoras, vamos ouvir o que escritores têm a dizer na nossa dica de leitura desta edição. O escritor é aquele que trata do outro. Não trata de si. A literatura tem que tratar dos sentimentos humanos, sejam eles quais forem. Porque literatura não ensina nada. Não pretende ensinar matemática, física, geografia ou história. Pretende tocar as emoções das pessoas. Eu cresci escutando histórias, eu cresci escutando causos. Esse acúmulo, de escuta, eu tenho a impressão que desde cedo me provocava a necessidade da escrita. O que eu gosto mesmo é do poder que a palavra tem. Ou seja, o poder de lapidar uma frase, o poder de escrever mais uma vez, o poder de tentar comunicar direito, o poder de aumentar o vocabulário imaginativo e o vocabulário de conhecimento das pessoas. E você não se faz escritor se você não gosta de escrever e de ler, porque quem é escritor ou escritora leva em si um desejo enorme de ler, porque os livros sempre falam de livros. Professor, todos os telespectadores, eu acho que a gente compartilha de um pensamento em comum. Todo escritor, todo professor, de alguma maneira é um antropólogo, porque através dos seus registros, através da maneira como ele pesquisa o comportamento humano em determinadas épocas, através da música, através das artes plásticas, dessa maneira que se consegue entender a evolução da humanidade. Está aí o grande papel do escritor, que é de registrar esse momento e dessa maneira contribuir para a nossa evolução. Eu, como jornalista e poeta, isso é uma missão, quando a gente escolhe ter na palavra a sua ferramenta de trabalho. Eu fico muito feliz de alguma maneira ter contribuído com a minha poesia para a compreensão de alguns sentimentos, da evolução da amizade, do amor para a amizade, e assim sermos pessoas melhores. E na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, vamos compartilhar experiências de escrita e de leitura com nossos estudantes em escolas em Linhares, Literatura na Veia. Olá, pessoal! Na segunda-feira, 7 de novembro, tivemos o prazer de receber em Linhares Sara Reis. Ela é professora, escritora e contadora de histórias e atualmente reside em Praia de Itapuã, no município de Vila Velha, para compartilhar experiências de leitura e contação de histórias com estudantes das escolas públicas aqui em Linhares. Esse tipo de ação, ela propicia que as crianças continuem tendo contato com o lúdico, com esse mundo imaginativo que a contação da história traz. E é de fundamental importância que tanto as crianças também quanto os adultos permaneçam tendo contato com esse tipo de iniciativa. Porque hoje uma das principais competências é a leitura de compreensão. Então a criança que tem esse contato desde os primeiros anos dos seus ensinos, ela vai conseguir
levar essa habilidade de compreensão leitora para o resto de sua vida. E essa é uma das atividades que ajudam com que a criança mantenha esse interesse pela leitura. E isso depois vai se converter nessa leitura de compreensão. Então é de fundamental importância que a gente possa propiciar às crianças esses momentos de contação da história lúdico, né? Essa ação foi promovida pelo nosso projeto Prazer da Leitura, que objetiva estimular as pessoas ao ato de ler. Esse encontro envolveu alunos da Escola Jerônimo Monteiro, que fica localizada no bairro Novo Horizonte, conhecido como BNH, aqui em Linhares, e vinculada à rede municipal de ensino. A recepção colorida foi promovida pelo diretor Jean Carlos, junto com a sua equipe de trabalho. É muito importante esses momentos de contação de história, porque nós percebemos que muitas famílias, né, não trabalham essas ações com os alunos em casa. E é a função da escola, né, desenvolver levar o aluno, né, a esse mundo da imaginação. E a gente percebe que se a escola não faz isso, o aluno, em momento algum, tem, né, esse contato com a literatura. Então é importante, quando esses eventos vêm até a escola, que nós fazemos os nossos alunos viajarem, né? Viajarem no mundo da imaginação, viajar no mundo do conhecimento, né? Porque a literatura nos proporciona tudo isso. Então eu vejo isso com muitos bons olhos, né? Agradeço muito quando a literatura vem até a escola. A contação de histórias, através da personagem Lilica Leleca, com a participação da meninada da escola, tornou esse encontro muito especial. Nossas crianças precisam ser incentivadas, né? Então, assim, através da sala de aula a gente já consegue fazer esse trabalho, né? Mas aí já fica um trabalho muito enjoado aos olhos deles, né? Porque a gente está ali numa interpretação, aquela coisa do dia a dia. Então, quando vem um projeto assim, de contação de história, onde eles estão usando, a gente tem como eles usarem a imaginação deles, eles estarem se divertindo, fazendo parte da história, isso se torna muito agradável aos olhos deles e é muito importante para eles esse projeto agora. Literatura de qualidade, direto na veia. E nós, do programa Sim para a Literatura, é claro, assinamos embaixo. É seguindo juntos e compartilhando experiências de leitura e de escrita que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Aos adultos eu digo o seguinte: deem o exemplo, não cobrem dos seus filhos, dos seus netos, aquilo que você não é exemplo. Você precisa ser leitor, ele precisa ver você lendo, para que ele considere que muito provavelmente aquilo é importante. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a professora e escritora Norma Astreia. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu tenho a satisfação de receber no estúdio da Rede Sim de Televisão aqui em Linhares, professora e escritora Norma Astreia. Conheço Norma há muitos anos, tive a felicidade de ter um primeiro contato com Norma em 2004, quando eu vim morar aqui em Linhares, né, com a minha filha Winnie Pereira, e a satisfação de conhecer Norma no Colégio Cristo Rei. Você era coordenadora lá, né, Norma? Isso. Quando o Winnie começou a estudar lá. Eu era orientadora psicopedagógica. Exatamente. E daqui para cá, pessoal, foi um caminhão de admiração pela pessoa que Norma é. Já estive na casa de Norma algumas vezes, né? A gente não tem tido muito contato ultimamente, mas continua, sim, a admiração pela profissional que Norma é e sempre foi, particularmente na área de educação. Norma, seja bem-vinda ao nosso programa Sim para a Literatura. É a segunda vez que você vem aqui, né? É verdade. Já esteve aqui com a gente, né? É verdade. Nós vamos falar nessa edição, pessoal, sobre o importante papel que o escritor tem para a nossa sociedade. Ô Norma, como é que aconteceu o seu universo, né? Como é que você entrou no universo da escrita? Eu sei que você escreve muita crônica, né? Você tinha um site que você publicava. Esse site está funcionando, como é que está isso?
Na verdade, é uma página na internet de um local chamado Recanto das Letras. Ele é público. Qualquer pessoa que gosta de escrever pode escrever para o Recanto das Letras, abrir uma página e colocar ali os seus textos. O meu gênero predileto é crônica, que tem mais a ver com a minha personalidade. Eu gosto das coisas vapt-vupt. Então, numa crônica, em 10 parágrafos, você consegue transmitir, você consegue fazer a introdução, desenvolver, concluir, despertar emoções. Dependendo do seu objetivo, você pode fazer o sujeito rir, pode fazer ele chorar, pode fazer ele pensar muito. E é uma coisa muito concisa. Então tem a ver mais com a minha personalidade. E como é que está essa prática, Norma? Você continua escrevendo? Continuo. Eu venho nessa prática desde a década de 90. Fui despertada por um motivo... Primeiro eu cresci lendo. Meu pai era um cidadão que lia muito. E eu cresci vendo meu pai ler e me interessei. E me apaixonei realmente. Eu almoçava lendo, eu dormia lendo. E isso acabou tomando um rumo, formando a minha personalidade de certa maneira. E eu escolhi crônica porque tem a ver realmente com a maneira que eu sinto o mundo. Na década de 90, eu passei a incrementar isso escrevendo para o jornal Pioneiro, que é o primeiro jornal aqui de Linhares. O jornal ainda era físico, tem 2 anos que ele é virtual. Isso. Mas essas crônicas que eu escrevo para o jornal O Pioneiro semanalmente, eu as publico também no Recanto das Letras, que é o local onde estão as minhas crônicas, os meus discursos, as minhas poesias, os meus escritos de modo geral. São 300 e poucos escritos e tem uma média de 83 mil leituras, porque aparece para você quem leu, quais os comentários que foram feitos. É muito interessante. Qual é o assunto central das suas crônicas? A questão social, a questão política? Suas crônicas se baseiam em quê? Basicamente, são 3 vertentes. Dependendo do meu humor, eu vou levar o meu leitor a rir, ou a chorar, ou a refletir. Em função do momento político que nós vivemos, as minhas últimas crônicas, anteriores ao dia 30 de outubro, tinham um viés político, levando o cidadão a pensar um pouco, a refletir sobre a importância daquele momento. A importância do voto. A importância do voto. De tomar decisão através do voto. Exatamente. E refletindo sobre alguns pontos, porque as fake news invadem as redes sociais e as pessoas embarcam nelas sem realmente pensar. E isso eu acho inadmissível, que a pessoa tenha ido à escola e que ela não consiga discernir ou não consiga pesquisar o que é fake news ou não, e a partir disso passa a disseminar, contaminando às vezes toda uma nação. Eu sempre procuro despertar nos meus alunos, mesmo que seja na área de educação, o interesse de ler bons livros, né? Essa leitura de bons livros de literatura permite uma consciência crítica mais apurada para a gente poder interpretar essa realidade que a gente vive? Certamente. O ideal seria fazer isso por meio de livros de bons autores. Mas hoje em dia a pessoa não tem mais desculpa para dizer que ela é alienada, que ela não tem essas informações. E que não tem acesso a livros. Porque todas as informações estão na internet. Então, o mundo é dividido em AD, né, e DG. Antes do Google e depois do Google. Eu falo com as pessoas, dá um Google aí, a informação... AG, antes do Google, era de um jeito. Você tinha que ir para a Barça, tinha que pesquisar na Barça. Hoje não, já há muito tempo. Você vai para o DG, que é depois do Google. Depois do Google você pode pesquisar. Mas ali também, você precisa ter a percepção do que é verdade e o que é mentira. O que é viável e o que não é. O que é ciência e o que é E aí mentira. depende, né, Norma, de um universo de leitura mais apurado, né? Claro. Você tem que ter um background, uma coisa que te permita ter essas informações. Eu fico bastante
preocupada a partir do momento que as escolas passaram a relegar informações da área de sociologia, da área de filosofia, da área de ensinar o sujeito a pensar. Porque também se você lê, mas se você não tem essa base filosófica, não entender, não saber testar se as premissas são verdadeiras ou não, de repente o objetivo principal não será alcançado, que é desenvolver o ser humano, para ele saber pensar, para ele se tornar crítico. Nós temos um percentual significativo no Brasil, esses dados são oficiais, né? Nós temos em torno hoje de 220 milhões de habitantes, em torno de 15 milhões de analfabetos, né? Que são pessoas que realmente você pega um texto, a pessoa não sabe ler. Por circunstâncias da vida, por um histórico qualquer, a pessoa não aprendeu a ler. Mas nós temos um percentual alto dos chamados analfabetos funcionais, que são aquelas pessoas que são os piores. Inclusive, muita gente que tem o ensino superior completo ou que está cursando o ensino superior. Que é uma pessoa que lê um texto, mas que não consegue entender o que está escrito ali. O pior é que ele ignora, ele se acha. Ele se acha e ele não acredita que ele não desenvolveu as habilidades de leitura e de interpretação. Ler não é juntar letras. Letras é interpretar o texto, tem a ver com você ultrapassar a trama inicial e, no fundo, para poder ver o que está por trás dali. Exatamente. E aí é que o analfabeto funcional não consegue fazer. Norma, como é que você tem se organizado? Aí vamos falar da Norma escritora. Como é que você tem se organizado para escrever? Eu normalmente sei que eu tenho que mandar uma crônica para o Denis, para o Jornal Pioneiro, a cada semana, e que normalmente eu faço isso às sextas-feiras para permitir que o rapaz de lá do jornal faça a inserção na edição, né? Então, normalmente até quinta ou sexta eu produzo uma crônica, eu me sento na frente de um computador e escolho qual vai ser a raiz da minha crônica. Se vai ser um viés político, um viés para pensar, se vai ser para rir. Essa semana, por exemplo, foi uma releitura. Às vezes eu não tenho muito tempo, Pereira. Eu pego uma crônica antiga, porque toda vez que eu releio o que eu escrevo, com certeza eu vou modificar alguma coisa. E aí eu modifiquei e teve um cunho de humor. Ontem eu recebi um elogio de um jornalista, eu vou citar o nome dele aqui, o Vicente Mendes, leu a minha crônica no Jornal Pioneiro, entrou em contato com o Denis, conseguiu o meu telefone e fez esse elogio. Assim, ele disse que se divertiu muito, ele se viu como personagem da crônica. Eu sei. A sua escrita, Norma, ela se baseia, aí você falou, né, em temas sociais, em temas políticos e tal. Essa escrita sua, a sua base de leitura ao longo da sua vida contribuiu para essa produção da escrita? Para a gente falar para o nosso público o seguinte: a importância de quem escreve também ser leitor. Claro, se você não ler, te falta vocabulário. Você escrever pressupõe não só conhecimento linguístico. Eu tive a sorte de um dia na minha vida coordenar cursos que formavam professores, na época da Unilinhares. Você foi coordenadora do curso de letras, de pedagogia, que eu me lembro. Mas assim, do ano 2000 ao ano 2007, eu coordenei letras, português e inglês e português e espanhol. Ok. E então eu tinha que entender, eu tive que aprender uma série de conhecimentos para poder guiar como é que os professores iriam formar os licenciandos, as pessoas que estavam formando. Então, é importante você ter essas informações, mas não adianta nada se você não tiver vocabulário. Então, você fala, por exemplo, em coesão, mas como que você vai trabalhar coesão se você não tem vocabulário? A leitura te permite ter vocabulário, te permite consolidar informações que você tem aprendido na escola ou na vida. Desenvolver a ideia. Porque você também pode aprender isso vendo, né? Você vê uma leitura de mundo. Você vê uma pessoa fazendo bem e aí você aprende com ele. Mas eu penso que o papel da leitura é consolidar o que você já tem ou permitir você adquirir, se você não tiver,
mas principalmente aumentar o seu vocabulário, porque sem ele você não vai muito longe. Ô Norma, a gente está vivendo, o momento que você falou aí das fake news, né? É um assunto que precisa ser cada vez mais discutido pela nossa sociedade, mas é uma percepção minha. Eu sempre falo, eu não sei se é uma quantidade maior ou uma quantidade menor da nossa população. Eu acho que nós, ou nós já éramos e a gente não, isso não ficava muito evidente, né? Porque não tínhamos as redes sociais. Eu acho que nós, vamos colocar assim, a gente está sendo uma sociedade muito violenta, muito brigona, é muita ofensa, é muita agressão. Qual é o papel do escritor para a gente tentar amenizar essa questão? Olha, eu acho tornar a nossa sociedade um pouco mais humanizada, um pouco mais empática. Como é que você percebe isso? Eu vou te falar, eu não sei exatamente como é que deveria ser feito. Eu vou te dizer como é que eu fiz, né? Como cidadã e como escritora. Como cidadã, eu tomei a decisão de bloquear. Sair de determinados grupos, eu não vou... eu me recusei a embarcar na doidice de determinadas pessoas que não pensam, não raciocinam e estão ali dentro só escrevendo besteira, só transmitindo besteira. Foi isso o que eu fiz desde a eleição de 2014. Essa é a minha decisão. Eu fiz isso também, saí de muitos grupos. Para não romper amizades, porque se continuasse ali dentro, a decepção iria aumentando, ia chegar a um certo ponto que as amizades iriam... Nós seguimos a mesma linha. Iriam azedar. Agora, como escritora, o que eu fiz foi fazer o meu leitor pensar sobre alguma coisa, sobre algum ponto importante. Você está se referindo especificamente em relação às fake news. Mas ele, na verdade, o meu leitor, só é capaz de fazer isso se ele tiver uma crítica do conhecimento, uma crítica do pensamento. Ele precisa olhar as premissas para ver se as conclusões que ele está chegando são verdadeiras ou não. E é nesse ponto que eu volto a insistir. Acho que os cursos superiores, já na época no final da época que eu estava coordenando, porque depois eu coordenei pedagogia, eles estão falhando em relação às disciplinas de humanidade. A pessoa que não estudou silogismo, não estudou Aristóteles, fica muito difícil. Você está falando para ele, mas ele não está alcançando. É um modelo de educação que está se tornando muito mecanicista. Né? É um modelo de educação que precisa ser retomado. As pessoas precisam aprender a pensar antes de falar besteira e de escrever besteira. Qual é o efetivo papel do escritor para a nossa sociedade, Norma? Eu acho que ele tem o papel de transmitir para o seu leitor uma série de informações que precisam ser incorporadas à alma do sujeito. Então, é pelo exemplo que você desperta o outro. E os bons escritores conseguem fazer isso. O que você vai falar de um Ariano Suassuna? O que você vai falar de o próprio Paulo Coelho? Do Dan Brown? O que você fala do Dan Brown, que é um cara especialista em simbologia e que ensina a gente a resolver problemas? É por meio da leitura, é por meio dos escritores que a gente desenvolve esse tipo de gosto e segue esse caminho. Norma, qual é o recado que você deixa para nosso telespectador, de maneira geral, sobre a importância do ato da leitura? Olha, aos adultos eu digo o seguinte: deem o exemplo. Não cobrem dos seus filhos, dos seus netos, aquilo que você não é exemplo. Você precisa ser leitor, ele precisa ver você lendo para que ele considere que muito provavelmente aquilo é importante. Estou falando por mim, pessoal. O meu gosto pela leitura vem do meu pai, o Tenente Nilo, que foi militar aqui em Linhares, cuidou do serviço militar daqui. Uma pessoa que leu muito, muito. Então, o que eu deixo para vocês é essa mensagem. Não espere que isso seja despertado sozinho. Isso é despertado pelo exemplo. Escrever é uma tentativa de dar significados para o mundo incompreendido e criar outros mundos,
mas não escrever apenas no sentido de maneirismos literários, pois escrever para mim é uma postura de resistência, onde o maior desafio é colocar-me numa fogueira e queimar certeza. É o que diz nosso parceiro Wilson Coelho, escritor e produtor e diretor de teatro e uma das personalidades mais respeitadas no universo cultural e literário do Espírito Santo. Uma cidade que tem escritores ativos que produzem livros é muito bom. Afinal, pelo livro, seja ele de ficção científica ou de realidade, o autor imprime nas páginas a sua cultura, as suas ideias, as suas concepções, retrata os costumes da época e registra o histórico daquela cidade, daquele lugar. Todavia, hoje, com a facilidade da comunicação, hoje não é difícil publicar um livro. Há até mesmo ajuda governamental para isso. Nós, da sociedade, temos que estar atentos ao que é impresso nos livros. Afinal, cada escritor tem a sua ideologia, a sua visão de mundo. E aqueles que são misóginos, fascistas, racistas, preconceituosos, homofóbicos e os demais diversos tipos de defeitos da espécie humana, eles vão impor nas páginas a sua ideologia, a sua concepção e poderá contagiar outras pessoas mais. Temos que ter olhos atentos para isso. E nós, quanto educadores e pais, temos que estar de olho nisso. Afinal, a nossa sociedade precisa de bons valores. É com o espírito vibrando nas ondas da leitura e da escrita que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aproveita e faça a sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.